Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão desta edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é dia 31/10 de 2023, reta final praticamente do ano de 2023, um ano que teve muitos desafios e ainda mantém os produtores, pecuaristas, agricultores num desafio permanente. Seja com relação ao clima, seja com relação aos preços, à remuneração, e para fechar essa conta desse ano de 2023, que tem ainda muita água para rolar, literalmente falando, no sul do país, excesso, infelizmente, desta água por causa do El Niño. Em outras regiões, a chuva chega aos poucos, aliviando um pouquinho a situação, a seca, estiagem que vem sendo registrada, mas o calorão continua, porque são regiões que tipicamente têm essa condição climática. Esse ano, 2023, realmente está sendo um ano de desafios. Na pecuária, especialmente no estado de Mato Grosso, maior estado produtor, o maior rebanho bovino do Brasil, e lógico, né, o estado que tem aí todo o potencial desafiado a cada ano, a cada temporada, e junto conosco, sempre transferindo e transmitindo conhecimentos, a Acrimate, Associação de Criadores de Mato Grosso, que é para lá, Cuiabá, que nós vamos agora conversar com o diretor técnico da Acrimate, doutor Francisco Manzi. Chico Manzi, que está conosco, a quem agradeço a participação. O ano de 2023 não acabou, mas os desafios ainda continuam, não? Boa tarde, Chico. Boa tarde, Sérgio Braga, boa tarde a todos. Realmente, é um ano 2023, um ano muito desafiador, com variações de preços, variações climáticas, mercado internacional, guerras. Realmente é um ano bastante... É uma escola para todos os produtores. Eu acho que seria mais interessante começar pelo cenário macro, né? E principalmente essa tensão geopolítica. Essa guerra no Oriente Médio, ninguém contava, infelizmente a tensão continua, tomara que fique por aí. Mas independentemente dessa situação, será que essa guerra no Oriente Médio, Israel, envolvendo outros players, né, desse movimento todo bélico, pode ou deve interferir nas exportações de carne, especialmente de Mato Grosso? Como é que vocês estão acompanhando esse movimento, doutor Chico? Acompanhando assim, para e passo, né, as informações que chegam para todo mundo. A gente sabe que o mercado ele vive muito mais de expectativas do que de realidade, né? Então, a cada ação, a cada passo, a cada avanço, né, tudo isso interfere nas bolsas, interfere no mercado como um todo. E o Brasil, né, Sérgio, ele já exporta hoje para 155 países. Para você ter uma ideia, são 195 que tem na ONU. Então, quando a gente quer brincar de exportador, a gente tem que se submeter a todas essas condições que fogem ainda mais, principalmente aí do produtor, né? Bom, falando agora sobre a produção, especialmente da pecuária no estado de Mato Grosso. Carne com qualidade, um rebanho com genética de primeira, e é lógico, o produtor sempre na linha ali, na margem estreita em alguns momentos, porque os preços despencaram nesse ano de 2023. Outubro ficou praticamente para trás, estabilidade, pelo menos os preços deixaram de cair, a exemplo que aconteceu no mês de agosto. O que vem pela frente, aliás, o mês de agosto foi um mês assim, totalmente atípico. Setembro teve um pouquinho de recuperação, outubro agora uma recuperação ou estabilidade. O que se espera desse mês de novembro e dezembro na pecuária de corte do estado de Mato Grosso? Como é que vocês estão acompanhando? Qual a expectativa para esses 2 últimos meses, por dizer assim, de 2023? Então, novembro começou a chover, né, Sérgio? Isso vai aliviando um pouco os produtores, porque hoje existe um grande número de animais que são ou terminados ou recriados, mesmo de forma intensiva, com suplementação de ração, mas a pasto, né? 85% dos bovinos brasileiros, de Mato Grosso não é diferente. A influência do pasto na alimentação é muito grande. E o fato de já estar chovendo, né? Já está retornando as chuvas, começando a retornar as chuvas de forma mais constante. Isso faz com que o produtor tenha um pouco de alívio, pelo menos com relação a essa questão climática. Porém, já começaram os primeiros animais de confinamento a chegarem
né? E isso fez com que o boi de cara para cima, como a gente fala do mês de setembro, ele acabou ficando estável no mês de outubro. A gente acredita que agora, em novembro, começa a primeira parcela do 13º, e vale lembrar que 70% do que a gente produz é mercado interno. Então, a primeira parcela do 13º ajuda, né, a aquecer um pouco esse mercado interno. Também, para as exportações, a gente acredita que a gente tenha uma maior estabilidade. Então, a gente imagina que a gente vai encerrar o ano muito mais próximo do que de setembro do que foi dos meses anteriores, né? Bom, e agora, pelo menos a expectativa, como você mesmo disse, a respeito dessa recuperação, 13º, enfim, um pouco melhor escoamento de carne no comércio varejista. O produtor, o pecuarista, ele lá atrás, os animais foram entregues desse ano de 2023, ele pagou o preço do bezerro bem mais caro do que ele vendeu por arroba de boi gordo agora. Mas, ao que tudo indica, o boi magro está com uma diferença, um ágio bem menor em relação ao boi gordo agora, segundo o próprio CPE. Não sei se vocês da Climática têm notado essa diferença, uma margem, um ágio um pouco menor entre boi magro e boi gordo. Isso amplia um pouquinho a possibilidade para o confinador no estado. Aliás, o confinamento realmente atingiu aquilo que estava sendo projetado aí no MT ou ficou aquém, doutor Chico? Então, os confinadores, quando a gente conversa com eles, eles falaram que o grande problema do confinamento esse ano era aquela questão do rabo, né? Aqueles animais que foi pago um valor com um ágio muito grande, como você colocou. Então, agora a reposição está bem melhor, é o que a gente sempre fala. A troca agora para quem está abatendo, ela está interessante. O que está complicado é o troco, né? Porque como os custos estão muito altos, ainda, tanto a questão da alimentação, como a questão de salários, a questão inflacionária que você teve de uma forma geral, quer dizer, você trocar hoje, a arroba de hoje, ela troca praticamente um boi gordo para 2 bezerros e meio de 220 quilos, né? Um boi de 20 a 22 arrobas te dá 2 bezerros e meio. Porém, pagar as contas é que está mais difícil. Isso faz com que você tenha ainda uma certa apreensão. Nós estamos aguardando ainda o IMEA soltar a última intenção de confinamento, mas as 3 primeiras mostravam que estava aquém da capacidade instalada, né? Mas eu acho que esse novo aprendizado de você, quando o troco está melhor, você guardar um pouco de dinheiro para poder repor na troca, eu acho que é o legado que 2023 vai deixar, principalmente para o invernista. Até porque, últimas informações, a gente tem aí o Estado, especialmente Mato Grosso, como líder na produção de carne bovina e tem que se consolidar e se manter nessa posição e remunerar bem o produtor, né? Apesar das condições aí com relação à segurança jurídica, com relação à questão voltada principalmente ao marco temporal, tudo isso, mesmo com essa situação, o Estado está se consolidando como o principal produtor de carne bovina do Brasil e praticamente um dos maiores do mundo, não, doutor Chico? Assim, o Mato Grosso, né, atingiu agora 34 milhões de cabeças. Inicia-se amanhã, Sérgio, a comunicação do estoque dos rebanhos, né, que era uma atividade que era realizada durante a vacinação contra a febre aftosa, mas em novembro do ano passado é que foi realizada a última. Então, o produtor agora, ele vai, ao invés de vacinar, ele vai apenas comunicar o seu estoque. E é através dessa comunicação que a gente tem condições de saber os nascimentos, as mortes e saber a evolução do nosso rebanho, quanto que cresceu ou não. Mas, pelo menos nos últimos anos, e esse ano não foi diferente, a gente vem numa crescente do rebanho. Mesmo cedendo muitas áreas para a lavoura, nós temos aí 34 milhões de cabeças atingidas, somos o 8º maior produtor do mundo de carne, né? Se fôssemos um país, seríamos o 8º. E com todos esses desafios que você falou, a questão ambiental, a questão trabalhista, a questão da insegurança do marco temporal, da regularização fundiária,
do CAR, que anda a passo de tartaruga para ser analisado, exigências de due diligence da Europa, principalmente, exigindo desmatamento zero. Ou seja, apesar de tudo, ainda continuamos líderes e a gente espera continuar assim. Bom, doutor Chico, recentemente fez uma viagem para a Europa, inclusive representando a Climate, participando de alguns eventos por lá. Quando a gente fala dessa questão da exigência, principalmente dos europeus em relação ao desmatamento zero, alguns falam sobre a possibilidade de ter por trás desta exigência um lobby da própria pecuária de alguns países europeus, diga-se de passagem a Irlanda nesse sentido, contra a carne produzida aqui no Brasil. Seria uma forma também velada de impedir que o Brasil continue liderando e passe a liderar mais a produção de carne bovina para evitar uma concorrência direta com os nossos pecuaristas do outro lado do oceano da Europa, principalmente da Irlanda, não? Sim e não, meu Sérgio, porque, de fato, né, existe essa barreira não tarifária, né, velada, como você diz aí, dos produtores locais. Porém, nós tivemos uma reunião, por exemplo, com importadores da Inglaterra, e eles mostram que a necessidade de carne bovina deles, eles precisariam ter um rebanho que abatesse 100 mil cabeças a mais por ano, ou seja, eles não têm esse rebanho. Então, existe, por outro lado, aí uma exigência do consumidor em termos de preocupação com o aquecimento global. A Alemanha fala em eliminar todos os voos locais, ficar apenas com voos internacionais por causa do aquecimento, por causa do consumo de combustíveis fósseis. Existem outros produtos da cadeia, óleo de palma, até os outros produtos onde se exige também de outros países, principalmente os países tropicais, de desmatamento zero. Então é uma demanda muito ampla que não é só, eventualmente, uma barreira não tarifária, mas ela existe também. O que a gente tem que deixar claro, principalmente para os nossos governantes, o Sérgio, é que o comprador ele tem direito de exigir o que ele quiser, né? O que a gente não pode aqui como produtores é sermos obrigados, por exemplo, a uma rastreabilidade de todo o nosso rebanho, 100% do nosso rebanho, em função de uma demanda de uma região, né? Então isso precisa ficar bem claro. Mas é uma preocupação grande, não é fácil. O fato de nós sermos grandes, com 200 milhões de bovinos, nós temos hoje pecuária em praticamente os 6 mil municípios que existem no Brasil. A maioria dos produtores, Mato Grosso não é diferente, é de pequenos produtores que não têm talvez a mesma capacidade de poder fazer identificações individuais. Muitos pequenos produtores que têm também outras atividades, então não é tão simples e a gente não pode exigir de uma hora para outra que os produtores façam isso em função de uma demanda. Agora, os importadores, eles podem, quem compra pode exigir o que quiser, né? Exatamente nesse sentido, né? E desse risco, né, dessa exigência, dessa obrigatoriedade, o produtor não foge, né? Ele atende todas as demandas, necessidades aí com relação à sustentabilidade, carne rastreada com qualidade. Lógico que não dá para poder rastrear o 100%, como você mesmo disse, né? Mas algumas barreiras estão sendo impostas aqui dentro do próprio Brasil. O governo do estado realizou recentemente, inclusive produtores, né, 18 de setembro, uma audiência pública aí no estado de Mato Grosso, para que os produtores lá de áreas úmidas, né, de Araguaia até do Guaporé, pudessem, agropecuaristas, produzir por lá. Foi uma demanda e até mesmo uma discussão, depois veio pelo menos uma solução para esta demanda, né? Foram autorizadas as atividades nessas áreas úmidas do Araguaia e também do Vale do Guaporé. Isso, doutor Chico? Bem, na verdade, o que foi colocado é que se comparou as áreas úmidas do Araguaia e Guaporé com as mesmas restrições que existem no Pantanal. E essa audiência pública teve uma participação ali muito grande de produtores do estado inteiro, e inclusive com uma apresentação de um importante cientista que demonstrou que são coisas absolutamente diferentes. O que é área úmida
do que é Pantanal, né? Então, deixamos claro que o Pantanal também é importante para nós temos até um termo que diz o seguinte: talvez a pecuária não precise muito mais do Pantanal, mas o Pantanal precisa da pecuária, porque é importante funcionar como aquele boi bombeiro, como diria a ex-ministra, né, Tereza Cristina, mas o que se aplica para o Pantanal não se aplica para a questão do Araguaia e a questão do Guaporé. São áreas úmidas, que é uma tipologia, que é uma questão de composição de solo completamente diferente do Pantanal. Então já houve esse entendimento e se voltou atrás nesse entendimento. É uma vitória dos produtores que podem agora produzir com mais tranquilidade, né? Para não ter mais esse problema, além da questão do marco temporal e a questão do CAR e tudo mais. Bom, doutor Chico, só para poder finalizar, é lógico, a cada vez que a gente bate papo, né, nas possibilidades aí dentro da tua agenda também, sempre trazendo assuntos aqui pertinentes, pontuais, e lógico, que te interessam ao estado do Mato Grosso, aos produtores do Brasil afora, né? Não vou abordar essa questão do marco temporal que está sendo discutido, nós falamos da última vez que conversamos, né? Mas falar um pouquinho só sobre essa questão do mercado, né? Muitas fêmeas foram para o gancho esse ano, muitas novilhas estão indo para o gancho também, isso já acontece também no estado, pode comprometer a produção de bezerros o ano que vem, e isso, de alguma forma, dá uma sustentação para finalzinho de 2024, 2025, para o preço da roupa do boi gordo? Essa expectativa também? É exatamente isso, Sérgio. Nós tivemos até a questão do ciclo pecuário, onde, como o bezerro estava atingiu um dos maiores ágios, vamos dizer, em 2021, chegou a quase 50% em cima da arroba do boi, chegou a valer R$450 a arroba. Os pecuaristas seguraram mais fêmeas e, com isso, fez com que nós tivéssemos aí muitos bezerros. Agora, com esse preço do bezerro que caiu drasticamente, muitas fêmeas foram abatidas. Isso faz parte de um ciclo pecuário que ocorre no mundo inteiro, né? Não é um privilégio do Brasil, mas no Brasil isso foi de forma muito acentuada. Exatamente o inverso dos Estados Unidos, onde inclusive eles estão com escassez inclusive de carne, né? Porque lá eles têm exatamente o que eu acho que nós vamos viver aí final, principalmente 2024, 2025, uma falta de bezerros em função desse grande número de matrizes que foram e estão sendo abatidas esse ano, né? Então, isso foi acentuado, inclusive, pela própria condição financeira do pecuarista, que eu acho que ele carregou um pouco na mão, né? Como o bezerro ficou muito baixo, ele acabou tendo que abater até mais matrizes do que ele realmente desejaria, e isso vai, com certeza, refletir nos próximos anos na oferta de bezerros. Bom, começou a chover forte aqui em São Paulo. Aliás, esta terça-feira está sendo de muita chuva, chuva forte no finalzinho da tarde de hoje. Bom, a chuva vai chegar e está chegando aos poucos no estado de Mato Grosso. Só para poder finalizar, é lógico, a expectativa do agricultor, em algumas áreas não chegou ainda, tem que ter o replantio, né, porque não dá para plantar no pó e germinar. Agora, as pastagens, isso vai ter uma recuperação? É uma possibilidade de retenção de animais em pasto à espera de preços melhores? É lógico que o produtor tem que fazer a conta, né? Nem sempre manter o animal no pasto é a melhor solução. Mas é uma alternativa também nesse momento, doutor Chico? É um alento, mas demora, né? O pasto, como qualquer cultura, né? A soja está sendo plantada para ser colhida em fevereiro. Quem está reformando ou plantando pasto também vai ter que aguardar aí 40, 60 dias para poder soltar o gado. E aquelas fazendas onde ele não vai precisar reformar e tudo, porque já tem a cultura instalada, mas até que chova e brote esse capim, lá se vai um tempo e precisa adaptar a flora ruminal também dos animais, então eles vão começar a ganhar peso mesmo só mais para o final de novembro, início de dezembro. Mas, claro, sempre o período chuvoso é um período onde você consegue produzir com um custo mais baixo do que suplementar o animal no coxo. Então, funciona como um alento, sim. Tá certo. Doutor Chico Manzi, direto de Cuiabá,
Cuiabrasa, né? Ainda mesmo com a chuva que chegou um pouquinho, continua bem quente a capital. Agradeço a tua participação, como sempre, a disponibilidade e as informações aqui prestadas a todos que nos acompanham atentamente. Até uma próxima, um grande abraço a toda a equipe, a presidência aí da Climate. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, agradeço em seu nome também e estamos sempre à disposição quando precisar. Um grande abraço a todos. Obrigado, da mesma forma. Bom, encerramos por aqui, logo mais eu volto com o fechamento do mercado, lembrando que nós teremos logo as informações, além do mercado financeiro, nós teremos também detalhes a respeito do que acontece com o mercado de pecuária. Comentário do mercado de hoje com Iberville Neto e outras informações no encerramento desta tarde e daqui a pouquinho, né? Portanto, para quem nos acompanha ao vivo, 16 horas. Para quem nos acompanhou agora em on demand, sempre às 16 horas a gente tem um fechamento no mercado, portanto acompanhe também aqui no clube de assinantes do TID. Uma ótima tarde a todos, até mais.